Salmo 126, diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ó Senhor, restaura a nossa sorte, assim como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus, por tudo quanto o Senhor já fez até aqui, nessa noite, nesse lugar, nas nossas vidas, Deus. Mas agora nós lemos a Tua Palavra e sabemos que a Tua Palavra, ela é comparada à espada, uma espada de dois gumes, que é capaz de dividir a alma ou o espírito, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Deus, que através da Tua Palavra nessa noite, Pai, milagres continuem a acontecer neste lugar, que haja restauração de vida, Senhor, que haja curas, e haja acima de tudo salvação no meio do Teu povo, Senhor. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu tenho um tema para essa mensagem, o tema é tempos de restauração. Quando nós olhamos para esse Salmo 126, ele trata de restauração. Ele fala de um tempo em que o Senhor restaurou a sorte do seu povo, que havia estado 70 anos no cativeiro babilônico, e Deus traz esse povo de volta, Deus resgata esse povo de volta, e começa aqui um tempo de restauração na vida desse povo. E restauração é algo difícil, não é? Muitas vezes é algo doloroso, é algo complicado. Restaurar algo que foi destruído, muitas vezes é mais difícil que começar tudo do zero. Quem aqui já reformou casa? Uma beleza, na minha faz uns 10 anos que eu estou reformando, mas acabei. Então, reformar uma casa ou reformar qualquer uma outra coisa não é fácil, mas é muito bom, e às vezes fica bem melhor do que antes, do que se começasse do zero. E quando nós olhamos para esse Salmo 126, o salmista, ele afirma aqui que existe um Deus que é especialista em promover restauração em nós e na nossa vida. E o salmista, ele faz um paralelo aqui, eu acho lindo isso que ele faz. Ele fala: restaura, Senhor, a nossa vida, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. O Neguebe era um deserto, e acontecia ali algo. Aquele deserto, ele ficava 11 meses seco, uma seca extrema, que promovia uma paisagem cinzenta, avermelhada, devido à seca tão extrema daquele lugar. Mas uma vez por ano, as águas desciam dos montes, e com uma grande enxurrada, ela enchia o Neguebe. O deserto do Neguebe fazia daquele deserto um manancial, e tudo em volta daquele deserto se tornava verde, salpicado pela cor das flores que brotavam naquele lugar. E o salmista faz aqui esse paralelo. Ele fala: Senhor, restaura a nossa vida, restaura a nossa sorte, da mesma forma que o Senhor promove essa restauração linda nesse deserto. Deus restaura, Senhor. E esse fenômeno acontecia ali naquele deserto. Deus fazia aquilo
para servir de inspiração para o povo de Deus, para aquele povo saber que Deus estaria sempre promovendo restauração na vida daquele povo. Ei, querido, eu não sei como você tem vivido, eu não sei como tem sido a sua caminhada, eu não sei se existe alguma área na sua vida que está precisando de restauração, mas que você possa crer que o mesmo Deus que nesse tempo aqui promoveu uma restauração na vida deste povo, e ele faz esse paralelo tão lindo aqui, uma restauração a ponto de um deserto se tornar um grande manancial, um grande jardim. Dessa mesma forma, Deus ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Amém? O nosso Deus, ele é assim. A sua vida está precisando de restauração, seu casamento está precisando de restauração, seus negócios estão precisando de restauração, alguma área na sua vida precisando de restauração. Deus é especialista em restauração. Deus é um restaurador profissional, e Ele pode fazer isso na minha vida e na sua vida. E eu gostaria de pensar com você nessa noite, para juntos nós aprendermos aqui que Deus, Ele tem tempos certos para promover restauração que precisamos na nossa vida. E quando nós olhamos para esse texto aqui, o salmista ele mostra 3 tempos distintos que Deus promoveu restauração na vida do seu povo. O primeiro tempo aqui, Deus operou restauração no passado da vida daquele povo. O salmista começa dizendo aí no versículo 1 e verso 2: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O salmista começa falando de um tempo passado, para lembrar ao povo das vitórias, dos milagres, dos livramentos, dos prodígios que Deus havia feito na vida daquele povo. Eu costumo dizer assim: a gente precisa de vez em quando parar e dar uma olhada para trás e falar: olha da onde Deus me tirou, olha o que Deus fez com a minha vida, olha o que Deus fez com a minha história, como Deus trabalhou lá no passado na minha vida para eu estar aqui. Eu estar aqui é um milagre. A minha esposa sabe disso. Algumas pessoas aqui sabem disso, porque a minha mãe, como diz o pastor Roberto, com a boca grande dela, quando ela era viva, ela vinha aqui na igreja, veio aqui algumas vezes, e se tinha uma coisa que ela gostava, era de contar o testemunho da minha vida. E a minha cara caía no chão. Mas era para a glória de Deus, porque a minha esposa sabe disso, algumas pessoas sabem disso. O meu passado foi um passado terrível, muito complicado, mas hoje, quando eu olho para trás, eu costumo ficar com esse povo aqui, sabe? Será que eu estou sonhando? Olha da onde Deus me tirou, olha aonde Deus me colocou, olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez na minha história, olha a transformação que Deus promoveu na minha vida. Então eu creio que cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um passado, cada um aqui tem uma lembrança, uma memória de onde Deus tirou, aonde Deus se colocou, o que Deus fez na sua vida, o milagre de transformação que Deus promoveu na sua história. E Deus já havia promovido muitas coisas na vida do povo de Israel. E aquele povo não se esqueceu, e todas as vezes eles voltavam à memória, e eles contavam histórias, e eles pareciam que estavam sonhando, e o salmista diz aqui que eles falavam que a boca deles enchiam de riso, o coração deles enchia de júbilo, e não é assim que a gente se sente. Quando a gente olha para trás e vê o que Deus fez na nossa vida, o nosso coração se alegra, fala: glórias a Deus, que Deus teve misericórdia de mim, que Ele me tirou daquele lugar de miséria e me trouxe hoje, como diz Ele mesmo na sua palavra, para a sua maravilhosa luz. E a gente pensa que está sonhando, como o salmista diz aqui. Parece que nós estávamos sonhando. E aqui o salmista registra a alegria do povo de Deus, quando eles retornaram à sua terra, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia.
E eu creio, queridos, que cada um aqui também tem uma lembrança, tem uma memória daquilo que você viveu lá atrás, mas acima de tudo, daquilo que Deus fez na sua vida. Nós temos essa memória. Eu gosto muito do texto que Paulo fala, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a parte final. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não é bom, não é gratificante quando você olha, nossa, aquelas coisas velhas ficaram para trás. Olha o que Deus fez na minha vida e hoje eu posso caminhar em novidade de vida. Isso é motivo de alegria, e o salmista estava falando aqui que o povo está alegre. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como em sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e o nosso coração de júbilo. Nós precisamos nos lembrar sempre, queridos, das bênçãos que Deus já nos deu na nossa vida. Eu gosto muito de um texto de Ageu. Se você ler o livro de Ageu, você vai encontrar essa frase pelo menos umas 3 vezes lá em Ageu. Considerai o vosso passado. O povo tinha voltado do cativeiro, e Ageu começa falando: acaso é tempo de vocês morarem em casas apanegadas, casas mobiliadas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruína? O templo físico estava em ruína, mas também o templo espiritual da vida daquele povo estava em ruína. E Ageu lhe fala: considerai o vosso passado. Ageu estava dizendo nas entrelinhas: olha de onde Deus tirou vocês, olha aonde Deus colocou vocês, olha o que Deus fez na vida de vocês. Então é isso, queridos. O Danilo pregou aqui no domingo, foi algo maravilhoso, foi algo edificante, de algo que ele contou, de um Deus que operou um milagre maravilhoso na vida deles, acima de tudo na vida do Gabrielzinho, num passado não muito distante. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que continua fazendo hoje. E eu não sei aonde você precisa de um toque de Deus para a sua vida ser restaurada, mas creia, o mesmo Deus que o salmista diz aqui, que quando Deus restaurou lá no passado, eles estavam como sonha, é o mesmo Deus que ele faz hoje. Amém, queridos? Segundo tempo aqui que Deus operou na vida daquele povo, Deus operou restauração no presente da vida. Verso 3, verso 4 diz: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o salmista começa dizendo que Deus havia operado no passado milagres, maravilhas e sinais na vida daquele povo, mas agora o salmista também declara que o Senhor, o mesmo Deus, estava fazendo também muitos milagres na vida daquele povo, e por isso eles muito se alegraram. O pastor Lucas falou agora há pouco aqui orando: contemple aí na sua mão a unção que Deus está colocando na sua mão, aquilo que Deus tem colocado na sua vida. O nosso Deus é um Deus que fez no passado e continua fazendo, mas muitas vezes nós não percebemos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós andamos tão ocupados, nós andamos numa correria louca e não paramos para contemplar os milagres que Deus tem operado na nossa vida. O salmista declara que atualmente Deus ainda faz milagre. E que Deus ainda faz milagre, creia nessa palavra. Deus ainda opera maravilhas, sinais, como fez no passado. Deus, ele vira esse cativeiro seu hoje. Deus, ele restaura a sua vida hoje. Deus, ele promove um milagre na sua vida hoje. Tem muitas pessoas que não acreditam que o Deus das Escrituras é poderoso para operar milagres nesse tempo. Tem muita gente que desacredita de que o Deus, esse Deus aqui da palavra, é um Deus que operou só no passado, é um Deus que operou somente aquilo que está registrado aqui, e em virtude disso muitos têm sido vencidos
pela incredulidade num Deus que intervém nos dramas humanos. Querido, nós precisamos crer que o nosso Deus, Ele intervém na nossa vida, na nossa história, nos nossos dramas. Ele intervém, queridos. Eu creio num Deus que intervém não somente na história, mas também na vida das pessoas, e que pelo seu infinito poder, Ele é capaz de tornar o impossível em possibilidades concretas. Você crê nisso? Amém? Todavia, querido, muitas pessoas têm questionado se esse Deus ainda faz milagre. Nós precisamos confiar na verdade que o Senhor é imutável. Ele não muda. Ele fez no passado, Ele continua fazendo, e Ele vai continuar fazendo até o fim, até Ele voltar. Aí vai estar completo a obra de Deus na nossa vida. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, Ele será eternamente. Se Ele agir em favor dos homens, quem impedirá, como diz a palavra de Deus? Agindo eu, quem impedirá? Ele abriu o mar vermelho, Ele abre, querido, o mar hoje, o mar que está à sua frente. Talvez não nesse mesmo contexto. O mar que Deus abriu foi literal, mas Ele abre, Ele continua abrindo mares hoje. O mar que está à sua frente talvez seja uma porta de emprego que está fechada, e Deus abre portas. Talvez seja uma doença que persiste aí na sua vida, talvez esse seja o seu mar, mas Deus continua curando, Deus continua restaurando. Eu não sei que mar está à sua frente, mas que você possa crer, Deus continua abrindo o mar, Deus continua operando milagres, maravilhas e sinais. Isaías 43, 19 diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei o caminho no deserto e rios no ermo. Porventura você não percebeu ainda? Pastor Lucas na oração, você não percebeu aí? Está aí na sua mão, Deus está colocando uma unção na sua mão. Porventura você não percebeu? Quando a gente olha para a palavra de Deus, e a gente vê lá no Êxodo, né? Deus promoveu muitos milagres na vida do povo de Israel, mas eles não viram aquilo como milagre. Quando o povo sentiu fome, Deus fez cair uma maná no deserto, e a ciência, a física, eles vivem tentando, né, falar ao contrário daquilo que Deus fez, os ateus da vida aí de plantão, só que ninguém nunca cogitou a respeito do maná. Deus fez cair o maná no deserto, não existe uma árvore que dá maná. Ninguém explica o maná. E aquele povo comeu até se fartar. Mas o povo não viu o maná como um milagre de Deus. O povo continuou murmurando, o povo continuou falando que estava com saudade das carnes do Egito. E Deus fez cair uma chuva de codornizes, e o povo comeu, a Bíblia diz, até sair pelas narinas. Mas o povo também não viu aquilo como um milagre de Deus. E hoje, nesse tempo, muitas pessoas não têm visto o arroz e o feijão que está à sua mesa todos os dias como um milagre, como algo sobrenatural de Deus. Esse é o grande defeito nosso, queridos. Nós precisamos entender que Deus continua operando milagres, maravilhas e sinais nas pequenas coisas do nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, na nossa caminhada. Nós precisamos entender que milagre não é só aquilo que acontece grandiosamente, não, queridos. O maná caiu lá e o povo não viu aquilo como milagre. As codornizes caíram ali, foi algo inexplicável, mas o povo também não viu aquilo como milagre. O mar se abriu, e 3 dias depois o povo estava murmurando, e eles não viram aquilo como um grande milagre. E será que nós estamos vivendo diferente daquele povo? Nós precisamos entender. O salmista diz aqui: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito
por nós. Nós precisamos declarar isso na nossa vida. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem operado na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, ainda que aos olhos humanos não pareçam tão grandes coisas assim. Terceiro e último lugar, Deus opera a restauração do futuro. Verso 5 e verso 6: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O tempo verbal aqui, desses dois últimos versículos, passa para o futuro. O texto remete-nos para o futuro, profetizando uma colheita farta dos frutos semeados. Eu gosto muito desse texto, Jeremias 29:11. Eu bem sei que planos estou projetando para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Queridos, o nosso Deus é um Deus que fez no passado, é um Deus que continua fazendo no presente, mas é um Deus que tem pensamentos de paz para você, é um Deus que está projetando para você um futuro e uma esperança. Talvez você está vivendo aí nessa pilha política desses últimos tempos, sabe, preocupado, sabe, com as incertezas do que vai ser o nosso futuro. Então desliga a televisão, não fica pilhado nisso não, abra a sua Bíblia e entenda, existe um Deus que está preparando para você um futuro e uma esperança. É um Deus que tem coisas, tem promessas para você lá no futuro. Sabe, você não está perdido. Existe um Deus que caminha com você, que tem pensado em você, que tem olhado a sua luta, que tem visto a sua batalha, as suas crises, aquilo que você tem enfrentado, aquilo que você coloca a sua cabeça no travesseiro, é só você sabe. Você acha que só você sabe, ele sabe também. Então creia, querido. O povo de Israel aqui, o salmista está falando que aquele povo tinha derramado muitas lágrimas, tinha semeado com muitas lágrimas. Mas o salmista está falando aqui que eles iam colher no futuro, eles iam colher em abundância, eles iam voltar com os feixes, com os molhos, porque eles estavam semeando com lágrima. Quando nós semeamos com lágrima, querido, as nossas lágrimas, elas regam as sementes e germinam as sementes, e nós vamos voltar, e nós vamos ter uma colheita abundante, queridos. Nós sabemos que ainda que nós estejamos bem aparentemente, sempre haverá algo na nossa vida que vai precisar de restauração. E nós não podemos pensar só em nós. Eu estou falando de nós aqui, sabe? Nós estamos na igreja, nós somos crentes, nós somos convertidos, nós conhecemos Jesus, nós sabemos que Jesus, ele pode promover restauração na nossa vida. Mas nós estamos vivendo um tempo, recebemos uma palavra de que esse ano, de que esse tempo que nós começamos a viver esse ano, será o ano de fazermos a diferença, será o ano de nós levarmos esse Jesus, sabe, para o âmbito fora das quatro paredes da igreja, apresentar esse Jesus, falar, ó, existe um Deus que operou no passado, existe um Deus que continua operando, existe um Deus que tem um futuro, uma esperança, existe um Deus que tem promessa para a sua vida. Nós precisamos fazer a diferença. O ano passado nós recebemos uma palavra, vivendo a promessa, né? Viver a promessa é questão de fé, né? Nós olhamos para a palavra, a nossa fé nos faz caminhar, vivendo a promessa que Deus tem para nós. Mas fazer a diferença requer uma ação, e esse ano é um ano de ação, é um ano de você ir até o seu vizinho, até a sua vizinha da direita, da esquerda, sabe, de você andar pelo bairro, nos comércios, e começar a fazer a diferença no lugar onde Deus te plantou.
Se você olhar bem, quando Deus enviou o povo, permitiu que o povo fosse cativo na Babilônia, Ele falou: construam casas, trabalhem, se casem, frutifiquem no lugar onde vocês estiverem plantados, mesmo que seja no cativeiro. Deus estava falando: façam a diferença lá, façam a diferença. Vocês estão no cativeiro, mas façam a diferença lá. Então esse ano que nós podemos entender, nós conhecemos esse Deus que opera restauração, que opera milagres, maravilhas, sinais, que operou, que opera e que vai continuar operando, mas existem pessoas que não conhecem esse Deus. E é eu e você que fomos chamados e recebemos uma palavra de assumir um compromisso de fazer a diferença nesse ano. Nós precisamos, Deus tem nos chamado para fazer a diferença, como instrumento de restauração na vida daqueles que ainda se achegaram a nós, necessitando de um toque de Deus. O salmista declara que se nós semearmos, ainda que com lágrimas, ainda que em meio à dor, ainda que em meio aos medos, nós vamos colher em abundância num futuro e com alegria. Então não pare, querido, não é tempo de parar. Continue caminhando, continue orando, continue clamando, continue jejuando, continue buscando esse Deus, que o tempo da colheita vai chegar.